Sintonia. Sermos um só corpo significa que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Extensão. Quando vivemos esse amor em união, interligação e sintonia, refletimos o caráter de Cristo em nosso mundo, tornamos o Evangelho visível. João capítulo 13, versículo 35. Como seu corpo, somos a extensão de seu ministério na terra, sendo chamados a continuar a proclamação do Evangelho do Verbo de Deus e a extensão da compaixão do Supremo Pastor. Mateus capítulo 28, versículos de 10 a 20. João capítulo 14, versículo 12. Quando batemos nosso dedinho do pé em um móvel, percebemos como cada membro do nosso corpo está unido ao todo. Como todos sofremos se o menor de nós sofre, e como cada parte do nosso corpo é importante para caminharmos em serviço neste mundo. Discuta. 1. Quais são as implicações práticas de sermos corpo do Filho para a nossa vida de igreja? Liste pelo menos 3. 2. Faz sentido alguém dizer que tem comunhão com Cristo, mas se recusa a unir-se ao corpo dele? Por quê? 3. Templo do Espírito. No Antigo Testamento, podemos ver que o templo era o foco, o locus da glória de Deus na terra. O lugar onde Deus se encontrava com seu povo. No Novo Testamento, porém, Cristo ensina que seu corpo era o templo que seria destruído, mas em 3 dias seria reconstruído. João capítulo 2, versículos de 19 a 22. Jesus é o templo verdadeiro, onde a glória de Deus habita e onde nos encontramos com Deus. Como a igreja está unida com Cristo, ela também é casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 4 a 8. Edifício e santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. E também de 16 a 17. Para serem morada de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, ou seja, a igreja é o templo onde a glória de Deus habita e onde nos encontramos com Deus neste mundo. Quando a igreja se reúne para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 9 a 10. Deus está presente de forma mais profunda do que quando adoramos sozinhos. Por ser habitada pelo Espírito, que é santo, e Deus andar entre nós, a igreja é chamada a ser santuário dedicado ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. E andar em pureza. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. E também 7, versículo 1. Cada crente é uma pedra viva desse santuário e chamado para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 8. Como pedra viva, nenhum crente é dispensável. Estarmos juntos, exercendo nosso papel, é crucial para o edifício crescer. Precisamos todos desempenhar o papel de sacerdotes reais. O fato de sermos sacerdotes não significa que vamos a Deus diretamente e não precisamos de mediadores. Assim, não precisamos da igreja. De fato, Cristo é o único mediador e não precisamos de outros mediadores humanos. Contudo, não somos sacerdotes para nós mesmos, mas uns para os outros. Nós ministramos e intercedemos uns pelos outros para que, por meio do nosso serviço, nossos irmãos possam se achegar mais perto de Deus.